Vai chegando o fim do ano e tem muitos pais que fazem aquela pressão na cabeça da garotada. É preciso passar de ano, tirar boas notas, oferecem até presentes como recompensa. Como lidar com isso? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, é um problema esse negócio de pressão, né? Com certeza. A pressão pode atrapalhar em muito no rendimento escolar. Então, às vezes, a criança já está, o adolescente, a criança já está com aquela coisa que precisa tirar nota, precisa recuperar ali o tempo perdido no final do ano. Aí tem toda aquela coisa em casa, o pai pressionando, a mãe pressionando, todas as promessas, as viagens marcadas para o final do ano, né, antes ali de marcar as provas e tal. Então, fica tudo isso na cabeça da criança, prejudicando ainda mais o rendimento. Então, aquilo que poderia chegar até o final do ano e ter um rendimento maior, por conta dessa pressão, acaba tendo insuficiência ali no quadro de notas escolares. Agora, como cobrar, já que, né, os pais precisam estar em cima, sem provocar todo esse problema? Então, é aquela coisa que a gente sempre fala. A questão da rotina é fundamental para um rendimento bom, para um desempenho escolar bom. Se uma criança ou um adolescente não teve rotina desde o começo do ano, agora vai ser um pouco complicado entrar a rotina escolar, mudar tudo isso, né? Então, não adianta você ficar 8 horas por dia estudando ali, chegou da escola, almoça e fica direto até a noitão estudando. Isso aí não vai adiantar nada, porque o cérebro consegue processar até 50 minutos de conteúdo. Então, o que seria bom fazer? Estuda um pouco, relaxa, o mesmo tanto de tempo que estudou. Aí sim volta novamente. E a questão da cobrança, aí entra aquela coisa, se eu não cobrei a rotina desde o começo do ano, agora não tem como cobrar tanto resultado. O que eu posso fazer é ajudar a entrar de novo na rotina, né? E é interessante não ter aquele desespero, né? É fundamental até, porque a tal da pressão vai dar branco na hora da prova, não vai assimilar conteúdo. A gente percebe que tem crianças que na hora essas crianças que têm mais dificuldade de aprendizagem, que estão em acompanhamento pedagógico ou psicopedagógico agora no final do ano, o que eles comentam assim é que na hora da prova eu só ouvi a minha mãe brigando comigo. Eu só lembrei da minha mãe falando que se eu não tirasse nota eu não ia viajar, se eu não tirasse nota eu não ia em tal lugar, se eu não tirasse nota eu não ia ganhar tal coisa. Então, veja, como que isso é tão importante, né, para a cabecinha dessas crianças, desses adolescentes aí que precisam desse bom rendimento para que consiga ali, né, então, passar de ano, entre aspas, né? Agora, oferecer alguma recompensa é bom ou nem sempre? Nem sempre, ainda mais quando a gente está falando de coisa de escola. Porque a escola, ela seria o trabalho da criança, né? É a única obrigação dela. Então, quando a gente fala de escola, é ruim a gente falar de troca, de recompensa, porque isso deve ter que ser colocado na cabeça como uma responsabilidade. É a única responsabilidade que você tem. É a única obrigação que você tem. Então, você precisa ter um bom rendimento. Então, se você acostuma a criança a dar algo em troca das boas notas, dar algo em troca da tarefa, aí se você não der algo em troca, você não pode cobrar depois. Então, por isso que é ruim. Agora, tem muita criança, adolescente, até nós adultos, a gente se dá melhor numa área do que em outra. Sim. Né? E, às vezes, a gente vê que tem pais que são muito severos com os filhos e querem que eles sejam bons em tudo. É outro tipo de pressão também que pode ser prejudicial, Sim, né? Sim, também. A questão da pressão, ela é ruim de todo jeito que ela possa acontecer, né? Então, assim, quando você pressiona demais para ter bom rendimento em um tal lugar, quando você pressiona demais para gostar de tal coisa, geralmente acontece sempre o contrário. Se você pressiona para o seu filho gostar de matemática, ele vai odiar a matemática, porque a pressão que você faz é algo ruim para ele, né? Então, incomoda, é algo que não traz uma lembrança boa. Nós sabemos hoje que para você aprender um determinado conteúdo bem, você precisa ter todos os sentidos integralizados e você precisa ter boas sensações, porque a questão da afetividade ela é fundamental no processo da aprendizagem, né? Então, se você tem na sua memória ali de sentimentos coisas ruins, lembrando a matemática, consequentemente, você não irá aprender matemática. Se você tem algo ruim que te lembre a prova de sexta-feira, você não vai conseguir guardar o conteúdo da prova de sexta-feira. Então, quanto menos pressão a gente tiver por qualquer motivo na hora de estudar, vai ser melhor o rendimento, consequentemente. Você falou da afetividade. Como é que fica com crianças que têm dificuldade nessa área? Então, a questão da afetividade, ela é assim, quando a criança está passando por algum problema, o tal do bullying, quando a criança está passando por um problema de separação em casa,
Quando a criança receber um irmãozinho novo, sabe? Quando o pai e a mãe têm um bebê novo em casa, aí a gente precisa, imagina, a gente precisa ter mais cuidado ainda com esse cuidar da criança. A criança, ela não pode perceber que você está cobrando ela em detrimento das outras pessoas. A questão de cobrança precisa fluir normalmente. Então, assim, da mesma forma que eu preciso trabalhar todos os dias, ele precisa entender que ele precisa ir para a escola e, em compensação, a hora que ele chega em casa, ele precisa estudar ali aqueles conteúdos, né? Então, a cobrança é ruim. A questão da afetividade, eu preciso demonstrar o mesmo tipo de sentimento para todas as crianças, para todos os filhos, porque isso pode, sim, atrapalhar ali o rendimento, né? E o professor tem como identificar algumas coisas nesse sentido para tentar ajudar também? Sim, quando a gente percebe mudanças no comportamento da criança no ambiente escolar, já é um motivo para a gente chamar os pais, já é um motivo para chamar os responsáveis para conversar sobre o que está acontecendo, né? Principalmente no final do ano, a gente tem mais pressão. Então, a gente vê crianças passando mais mal na escola. E quando a gente fala de passar mal, eles passam mal mesmo, porque esses sintomas, a dor de cabeça constante, a dor de barriga constante, é tudo resultado de uma pressão que essa criança está sofrendo em casa, de uma pressão que essa criança está sofrendo porque não está conseguindo ali levar aquele conteúdo da maneira como deveria. E eles, não é que usem isso, mas eles têm mesmo essas sensações, esses sentimentos, desenvolvem isso, uma somatização. Eles somatizam, isso. É uma fuga, né? Eles, assim, na cabecinha deles, não é uma coisa intencional. Eu vou ficar doente para eu sair da aula, eu vou ficar doente para eu não precisar estudar, não é isso. É tanta pressão que eles não conseguem lidar com esse sentimento e esse sentimento extrapola para o lado físico. Então, trazendo esses sintomas, a dor de cabeça, que é tão comum, a dor de barriga, né? Tem criança que passa muito mal, que precisa mesmo ir embora. Tem criança que não consegue ler mais que 1 hora. Então, por isso que a gente precisa respeitar todos aqueles tempos, né? O tempo de fazer tarefa não pode exceder de 1h30. Né? E preciso intercalar com momentos de descanso, preciso intercalar com todas as atividades que a criança precisa para o seu bem-estar. Eu ouvi uma história um dia desse de uma amiga que é professora, que o aluno passou mal porque tinha prova. E aí, quando disseram que ele não precisaria mais fazer a prova, já que ele não estava bem, ele sarou. Sim. E aí até ficaram dizendo, mas estava então de graça, estava fazendo graça para não fazer a prova. E não é bem isso. Não, é toda a pressão. Então, a criança, ela somatiza um sentimento ruim, né, que estava ali, que ela não está conseguindo lidar com esse sentimento é somatizado e os sintomas acontecem. Se você tira a pressão, consequentemente, os sintomas também desaparecem. Então, não é frescura da criança isso. E como é que dá para trabalhar isso com a criança? Como é que dá para perceber isso? A gente conhece os filhos, né? Então, você percebe se o seu filho é um pouco mais nervoso, se o seu filho tem um pouco mais de dificuldade para lidar com determinada dificuldade. Porque muitas crianças, elas não sabem lidar com as dificuldades. E esse lidar com a dificuldade pode trazer todas essas complicações aí. Então, a gente precisa trabalhar com ela o erro. Não é toda vez que você vai ganhar, não é toda vez que você vai tirar 10 numa prova. Às vezes você vai estar ruim, às vezes você não vai conseguir ter um bom rendimento na escola, né? Mas acontece que, infelizmente, tem crianças que todas as provas vão mal, né? Assim, isso pode ter algum problema por trás, que a gente precisa investigar daí com um profissional adequado para isso. E tem muitos pais que cobram muito, né? E não permite que os filhos, assim, errem. Não é que não permite, eles erram, mas acabam, brigando demais. Sim, porque não permitem que o filho converse, né? Diga por que está acontecendo. Às vezes a criança está passando por uma situação difícil na escola, com os amigos, por exemplo. E ela não consegue, não tem abertura em casa para falar sobre essa dificuldade, então ela não consegue aprender aquilo que a professora está falando, consequentemente, a nota não vai ser muito boa. E daí chega a nota em casa, o pai briga. Daí é uma bola de neve, né? Que já tem um problema na escola, acaba tendo um problema na família também. Então, por isso que a gente precisa sempre dar abertura para as crianças falarem. Os pais têm que ficar muito de olho, né? Com certeza. E é muito difícil ser pai hoje em dia. Tem que estar de olho em tudo, né? Com certeza. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente.